Saudações cybertronianas! Neste vídeo vamos falar alguns fatos e curiosidades sobre como surgiram os primeiros símbolos das facções dos Transformers, os Autobots e Decepticons. Assista até o final para ficar por dentro de tudo e aproveite também para conferir o vídeo do canal que fala especificamente sobre os principais símbolos dos Transformers ao longo de toda a existência da franquia. O vídeo mais completo do YouTube sobre o tema. Basta conferir no card afixado. Não perca! E vamos logo ao assunto desse vídeo. A origem dos Quintessons para contextualização, entendimento do vídeo. Na série clássica G1 dos Transformers, que vai de 84 a 87, a origem dos Quintessons não é detalhada de forma explícita quanto a quem os criou. Eles são apresentados como uma raça alienígena antiga, cruel e manipuladora, que já existia há eras antes de se envolverem com Cybertron. De acordo com o lore revelado principalmente na terceira temporada, os Quintessons criaram Cybertron como uma gigantesca fábrica de produção. Eles criaram os Transformers como robôs sem emoções iniciais. O planeta era apenas uma instalação industrial, e eles governavam com os guardiões robóticos, os Dark Guardians, e as subcriações como os Sharkticons e Alicons. Os Quintessons residiam originalmente em Cybertron durante essa era de dominação, mas após a rebelião dos Transformers, que desenvolveram sentiência e se revoltaram contra a escravidão e os entretenimentos sádicos dos mestres, eles foram expulsos do planeta. Depois disso, estabeleceram-se no planeta Quintessa, um mundo mecânico retorcido e hostil, de onde planejavam sua vingança e esquemas para reconquistar Cybertron. Autobots e Decepticons. Há cerca de 12 milhões de anos, os Quintessons ocuparam Cybertron e transformaram o planeta em uma fábrica gigantesca. Eles criaram os Transformers, que até então sequer se transformavam, mas vamos chamá-los de Transformers mesmo para facilitar o entendimento, como robôs não sencientes, sem consciência ou emoções verdadeiras, usando a câmara de energia de plasma para forjar os corpos e o supercomputador Vector Sigma para infundir inteligência básica e personalidades cibernéticas iniciais. Havia duas linhas de produção principais: os bens de consumo, os pré-Autobots, projetados para trabalho civil e doméstico, marcados com o símbolo vermelho, e o hardware militar, os pré-Decepticons, criados para fins bélicos e entretenimento, como gladiadores, marcados com o símbolo roxo ou lilás, se vocês preferirem. Nesse estágio, os Transformers eram meras máquinas escravas, programadas para obedecer sem questionar, e os Quintessons os tratavam com crueldade extrema, submetendo-os a falsos julgamentos, isso aí é coisa antiga, sessões de torturas sádicas, execuções sumárias e derretimento para reciclagem sem aviso prévio. O despertar da consciência e sentimentos. O despertar não foi um evento instantâneo, mas um desenvolvimento evolutivo ao longo do tempo, impulsionado pela inteligência infundida pelo Vector Sigma. Os robôs de bens de consumo, em particular, os pré-Autobots, começaram a evoluir para uma verdadeira senciência, ganhando emoções, autoconsciência e a capacidade de se questionarem e resistirem à opressão. Isso é implícito como uma consequência não intencional da programação avançada de Vector Sigma, que permitiu que os Transformers evoluíssem além das suas funções originais. Não há uma explicação mecânica precisa na animação, como um interruptor específico, gatilho, que iniciou esse processo. Mas o lore sugere que a crueldade dos Quintessons acelerou este processo, fomentando um profundo senso de justiça e desejo de liberdade nos pré-Autobots. Esse despertar ocorreu durante a era de ocupação Quintesson, levando diretamente à rebelião. Alpha Trion, conhecido como A3 nessa época e descrito como um produto de primeira geração de Vector Sigma, foi uma figura-chave nessa evolução.
simbolizando como os primeiros Transformers criados pelo computador ganharam consciência plena. Com o ganho de consciência, a rebelião se instaurou e os Autobots e Decepticons expulsaram os Quintessons de Cybertron. Relação com o computador Vector Sigma. Há uma conexão direta com o Vector Sigma, de fato. Esse supercomputador antigo, que afirma existir antes de Cybertron, foi usado pelos Quintessons para programar os Transformers iniciais, infundindo vida por meio das faíscas, Sparks, e personalidades cibernéticas. Embora não seja explicitamente dito que Vector Sigma causou o despertar total das consciências, além da inteligência inicial, sua programação é o fundamento que permitiu a evolução para a senciência plena. Em episódios posteriores, como a chave para Vector Sigma, ele é usado para ativar novos Transformers, como os Stunticons e os Aerobots, reforçando seu papel como fonte de vida. Alpha Trial, ao se fundir com o Vector Sigma para reativá-lo, destaca essa ligação ancestral. O design dos símbolos. O design dos símbolos dos Autobots e Decepticons da geração 1, da G1, de 84, é uma criação original da Hasbro, desenvolvida pela agência de marketing Griffin Buckle, responsável pelo branding da linha de brinquedos, no início dos anos 80. Eles foram criados especificamente para identificar as facções nas embalagens, catálogos e brinquedos, ajudando a diferenciar os heróis, os Autobots, dos vilões, Decepticons, de forma clara e visualmente impactante. As linhas de brinquedos que foram adquiridas pela Hasbro e que deram origem aos Transformers foram a Microman e Diaclone, originalmente da Takara. Ambos os símbolos são estilizações abstratas de rostos robóticos, inspirados diretamente nos brinquedos da primeira onda de 1984. O símbolo Autobot vermelho é uma versão simplificada e estilizada do rosto do Pro, um dos primeiros Autobots que se transforma em um carro de polícia. E o símbolo Decepticon roxo deriva do rosto de Soundwave, o comunicador Decepticon que se transforma em tape deck e ejeta cassetes. Essa inspiração em personagens existentes na linha de brinquedos, importados da Takara, mas adaptados pela Hasbro, foi uma escolha prática para criar ícones memoráveis e consistentes com os robôs. As cores também reforçam a identidade. Vermelho para os Autobots, associado a heróis e energia positiva, e o roxo para Decepticons, cor de vilania clássica dos anos 80, como em linhas da Hasbro, como G.I. Joe. Então, este vídeo fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, aproveite agora para curtir e se inscrever no canal. Se possível, compartilhe o vídeo com algum amigo ou amiga que também goste dos Transformers. Isso ajuda muito para que o vídeo seja disponibilizado para mais pessoas que possam apreciar as informações trazidas neste canal. Abraços e até o próximo vídeo.